A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, você que compartilha comigo desse momento de devocional. E eu quero compartilhar o Salmo 73, o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf que é autor de 12 salmos registrados na Bíblia. E apesar dos encargos importantes que ele tinha, ele atravessou uma crise que quase o inutilizou da obra do Senhor. Ele quase paralisou, na caminhada com o Senhor. Ele começa esse salmo no verso 1 com uma afirmação, declarando que Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Só que parecendo contradizer essa verdade, Asaf, no verso 2, ele completa dizendo: os meus pés quase se desviaram. Ele não quis dizer que tropeçou em alguma coisa, mas que quase se afastou do Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso. E a razão desse quase se afastar da presença de Deus, ela é clara quando ele declara isso no verso 3. Ele diz: por quê? Eu senti inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf se cansou de ver os maus vivendo tranquilamente enquanto os justos sofriam. Em algum momento, essa indignação de Asaf se tornou inveja e o desejo de viver como aqueles homens que não temiam a Deus, mas que, aos olhos de Asaf, esses homens, eles não sofriam privações. Então dá para entender que Asaf, ao seu modo de ver, ele tinha razão para ter esse sentimento no seu coração. A visão do salmista é que vê apenas um lado da realidade. Essa visão ignora todos os homens eles são sujeitos às condições da vida, e olhando apenas por um lado, no verso 12, Asaf ele conclui equivocadamente que esses homens, eles vivem sempre tranquilos. Ele vê que os homens maus, em lugar de esconder o seu orgulho vergonhoso e o seu procedimento violento, eles exibiam isso como se fosse peças, do vestuário. É o que diz o verso 6. E quem age assim normalmente o faz com certeza da impunidade. Eles não eram punidos por sua postura. A sua maldade era exposta abertamente entre as pessoas, por meio de palavras, de uma arrogância sem limites. Eles afrontam, o verso 8 fala, eles afrontam e falam com maldade. Eles falam da opressão abertamente. Asaf, então, ao olhar que os ímpios, agindo desta forma, eles não eram punidos, eles viviam alegres, eles eram prósperos, ele sente o desejo de viver da maneira como esses homens eles viviam. Mas é interessante que quando Asaf ele abre o coração e fala dessa maldade que os homens viviam, fala também que ele quase tropeçou os seus pés. Ele não deixou a sua vida ser guiada por aquela visão pessimista, pela inveja que havia tomado conta do seu coração. Ele não deixou ser guiado por isso, porque no verso 17 ele diz assim, até que. O verso 17 inicia uma guinada no pensamento do salmista sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, que o faz assumir o seu lugar correto sob a direção soberana e santa do Senhor. E esse ponto de mudança de visão e de sentimento, ele parte do texto, aqui no texto, dessa preposição temporal que diz até que determina um tempo, que determina uma situação. Asaf demonstra que aquilo que aconteceu no passado havia terminado naquele momento, até que eu entrei no santuário de Deus, as coisas então começaram a mudar.
Aqui não diz, né, não é possível determinar se Asaf se refere a uma entrada literal do tabernáculo ou se é uma figura de linguagem para se referir a uma aproximação de Deus. E eu acredito nisso. Até que ele se aproxima de Deus, ele diz, eu compreendi o futuro deles, eu entendi o futuro deles. E tudo começa a mudar na vida de Asaf. A sua visão começa a mudar, o seu posicionamento começa a mudar. O salmista que no início ele é tomado de inveja, agora ele começa a perceber a graça de Deus na sua vida. Ele percebeu a presença do Senhor com ele. O verso 23 diz, eu estou contigo continuamente. No verso 21 e 22 ele diz, quando o meu coração se tornou azedo e senti minhas entranhas perfuradas, eu fui um tolo, eu fui um ignorante. Mas quando se aproximou de Deus, até que me aproximei de Deus, ele percebeu que Deus estava com ele sempre, continuamente. Apesar do salmista ter vivido momentos de revolta, de inveja e de ingratidão, o Senhor não abandonou, nem o desamparou nas dificuldades. Ele diz, tu seguraste a minha mão direita. Asaf reconhece que nunca deveria deixar de perceber que a graça de Deus o acompanhava sempre. E ali ele é nutrido de uma esperança da vida futura. O verso 24, ele diz, no teu conselho, tu me guias. Tu me guias, Senhor, no teu conselho. E depois disso, levar-me-ás à glória. Ele entende que a jornada com Deus, que começa na terra, ela só termina nos céus. E olhando para um futuro glorioso, Asaf agora ele vive com a esperança presente e com o consolo que vem dessa esperança. O verso 25 ele diz, estando contigo, eu não tenho alegria na terra. O que ele quer dizer com isso? A ideia não é que andar com Deus nessa terra gera tristeza, não. Pelo contrário, o que Asaf afirma é que nenhuma alegria terrena pode superar a alegria que ele tem no Senhor. Aleluia. Esse é o sentimento que surge no salmista, que vive problemas no presente, mas que sabe que viverá no futuro na glória de Deus. E desta forma, a esperança da vida futura, ela cria na vida presente contentamento, consolo, confiança e coragem. Sabe, meu querido, minha querida irmã, é certo que no mundo que nós vivemos hoje, tem muitas coisas que chamam a nossa atenção. E com toda certeza, nós seremos às vezes tomados de inveja ao ver que homens que não temem o Senhor desfrutam de paz, de alegria, de prosperidade, enquanto nós lutamos para cumprirmos honradamente as nossas responsabilidades. E é certo também que o diabo, ele sempre fará sugestões a fim de acharmos desvantajoso seguir o nosso Deus. Ele quer fazer com que nós nos desviamos do caminho do Senhor. Ele quer fazer com que nós entendamos que não tem vantagem nenhuma seguir a Deus. Mas nós devemos, assim como Asaf, nos aproximar do Senhor, até que entrei no santuário de Deus, até que eu me aprofundei a minha confiança nesse Deus. E desta forma eu quero dizer para você, não olhe para a vida do ímpio. Não olhe para a prosperidade dos ímpios. Não olhe para o modo de viver do ímpio. Olhe para a vida que o Senhor tem garantido a você e tem garantido a todos aqueles que vivem e cumprem com fidelidade os seus mandamentos. A nossa vida aqui terrena, ela é passageira e Deus tem um futuro glorioso para nós, onde nós desfrutaremos de toda a prosperidade que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa acalmar, aquietar o seu coração e que você tenha o seu foco em Deus e na sua palavra, que nos sustenta e que nos garante a vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.